Prezados amigos, é com grande satisfação que nós estamos aqui para falarmos de um tema que nos empolga bastante: Chico Xavier e o Espiritismo do Brasil. A grande importância histórica da mediunidade do Chico para a doutrina espírita. Existe um grande marco histórico que muitos pesquisadores falam a respeito, antes e depois de Chico Xavier, de tal forma que todo o espiritismo anterior a Chico Xavier tinha um formato, tinha um perfil, e após Chico, um outro completamente diferente, ou seja, revelação, esclarecimento e consolação. Vamos procurar de uma forma simples, nesse nosso encontro amigo, darmos uma visão bem dinâmica do papel do Chico Xavier na divulgação do Espiritismo. Tudo o que nós sabemos sobre a propagação do Espiritismo no Brasil no século XIX e início do século XX era um desdobramento do que se conhecia na Europa e de uma maneira muito presa, atrelada à codificação. Estudava-se a codificação e, dentro das orientações conhecidas, principalmente do século XIX, utilizava-se essas informações nas reuniões de manifestação, as reuniões espíritas, que se faziam em casa ou em algumas agremiações. Então, nós sabemos hoje que até por volta de mais ou menos 1920, tudo que se sabe sobre a doutrina espírita no Brasil estava muito, digamos assim, fundamentada nas informações vindas da Europa, principalmente da codificação espírita. Ou seja, faziam tudo de acordo com a cartilha de Kardec, se a gente pode dizer assim de uma forma simpática. Personagens com bastante projeção na doutrina espírita, como, por exemplo, o professor Eurípides Barçanufo, Cairbá Schutel, Ana Prado e tantos outros, tiveram como base de conhecimento e de informação o que a codificação oferecia. E o que se sabia e se compartilhava era tudo muito novo. Não existia um material didático de fácil alcance para que as pessoas pudessem melhor entender a vida no mundo espiritual, os bastidores da vida no mundo espiritual e os acontecimentos mediúnicos. O que se sabia, repito, era exatamente aquilo que era oferecido, e ainda hoje o é, pela codificação de Kardec, pelo Pentateuco, daquela forma que a gente tem acesso ainda hoje. Porém, as pessoas não tinham, digamos, de uma forma mais didática, eu acho que a palavra mais apropriada seria essa, um material que pudesse ensinar, que pudesse explicar, que pudesse oferecer as ideias
de uma forma mais assim, como é que eu poderia dizer? Que tivesse um alcance melhor à nossa realidade. Hoje, por exemplo, nós temos, eu acho que a palavra didática é a palavra mais apropriada. Existia o conhecimento, mas não existia um material de capacitação que pudesse ajudar na aprendizagem. Tanto é que os livros psicografados na primeira e na segunda década, até a terceira década do século XX, são livros informativos. Podemos ver perfeitamente nos primeiros anos do século XX, de 1900 até 1930, todo o material que foi divulgado oficialmente era um material informativo, com exceção, verdade se diga, que Dona Ivone Pereira, no ano de 1926, recebeu do espírito Camilo Castelo Branco a obra Memórias de um Suicida, que ficou guardada, engavetada durante um bom tempo. Uns 30 anos aproximadamente, essa obra ficou engavetada, até que Dona Ivone teve oportunidade de levá-la à FEB. E aí, por volta mais ou menos de 1954, é que essa obra começou a ser vista de uma forma diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes de Chico Xavier, de forma publicar, nós não tínhamos muito material de acesso de pesquisa e de estudo. Nós tínhamos, sim, as obras europeias que chegavam aqui, Leon Denis, por exemplo, Bezerra de Menezes, que escreveu alguma coisa aqui, mas era muito pouco comparado com a necessidade que existia. Por que eu digo Chico? Porque quando Chico Xavier tinha 17 anos e uma das suas irmãs teve um problema de saúde sério, acharam que a moça ia enlouquecer. Mas, na verdade, era uma manifestação mediúnica, um processo de perturbação. E vai ser por conta disso que Chico vai ter o acesso à doutrina espírita. Vamos contar um pouquinho da história do Chico? O Chico fazia parte de uma família de 8 irmãos, com ele 9. O seu pai, João Xavier, casado com Maria João de Deus, tiveram 9 filhos. Ele era um vendedor de bilhete de loteria federal e ela era uma lavadeira. Quando o Chico tinha 4 anos, ela morreu. E o pai, não tendo condições de criar os filhos, os 9 filhos, distribuiu os 9 filhos entre seus parentes. E Chico foi criado por uma madrinha que, segundo os biógrafos, era uma pessoa muito desajustada. Passado alguns anos, o pai do Chico conheceu uma outra mulher que veio a se casar com ele. E com essa mulher, ele ainda teve 6 filhos. Então, o Chico, junto com os irmãos, formavam 15 filhos do casal, do segundo casamento do pai. Essa segunda esposa do pai, ela era uma mulher extremamente boa, uma pessoa amiga, que juntou todos os filhos, permitindo que a família novamente fosse reunida. Dona Cidália Batista
ela será um anjo para Chico Xavier, porque vai tratar não somente os filhos do primeiro casamento com o mesmo carinho e zelo que tratava os filhos dela com o João Batista. Bom, João Xavier, melhor, né? O que vai acontecer? Quando a irmã do Chico ficou doente e o Chico, junto com os irmãos, não sabiam exatamente o que acontecia, eles aceitaram a ajuda de um casal vizinho de uma fazenda próxima, Dona Carmen e seu Perácio, que eram espíritas e realizavam sessões mediúnicas em casa. Foi quando eles perceberam que o problema da irmã do Chico não era nenhum tipo de loucura, mas sim um processo obsessivo, e que o Chico, que tinha uma mediunidade já ostensiva, deveria utilizar-se dessa mediunidade para ajudar a irmã. Mas, para tal, o Chico precisava fazer uso de duas obras que se encontravam sobre a mesa: o Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Então, o Chico começou a estudar essas duas obras, e pouco tempo depois, com a ajuda do seu irmão José e de alguns amigos, o Chico funda em Pedro Leopoldo o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E nesse centro, por volta de 1927, eles, na mesma época que a irmã teve aqueles problemas de saúde, ele vai começar a produzir manifestações mediúnicas de psicofonia e psicografia. Passaram-se os 4 anos até que todo o trabalho que Chico realizava no Centro Espírita Luiz Gonzaga chegou a conhecimento público aqui no Rio de Janeiro. E o vice-presidente da Federação Espírita, Manuel Quintão, que havia sido presidente da Federação Espírita até por mais de um mandato, ele ficou curioso e quis ir conhecer pessoalmente Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Foi, e quando ele teve contato com o Chico, ficou maravilhado com o trabalho que o Chico estava fazendo. E observou a grande quantidade de psicografias que o Chico já tinha feito naquele intervalo de tempo, assinada por vários poetas. Manuel Quintão pediu autorização ao Chico, e o Chico, como sempre, concedeu, e deu a ele todo aquele material que ele juntou, botou na pasta e trouxe para o Rio de Janeiro, para a FEB, aqui na Avenida Passos. Quando Manuel Quintão trouxe aquele material, o pessoal começou a analisar e descobriu que eram de vários, assinada por vários poetas brasileiros e portugueses, parnasianos. E ficaram curiosos, e depois de alguns meses tomou-se uma decisão. A FEB tomou uma decisão, iria editar essa obra. Obra essa conhecida como Parnaso de Além Túmulo, que, por acaso, nós temos aqui para mostrar aos amigos uma das versões. Parnaso de Além Túmulo. Essa obra, ela teve um peso fundamental. Foi a primeira obra divulgada pela FEB oficialmente, resultado do trabalho mediúnico do Chico Xavier. E nessa data, de 8 de julho do ano de 1932, esse livrinho, que eu acabei de mostrar e mostro de novo, foi editado e lançado pela FEB. Agora, essa semana, sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, completam
90 anos do lançamento de Parnaso de Além Túmulo. Então, nós aproveitamos a oportunidade para homenagear Chico e lembrar a todos os amigos do lançamento da obra Parnaso de Além Túmulo, que está completando 90 anos. Muito bem. Manuel Quintão abriu as portas da FEB para o trabalho de Chico Xavier. E na década de 1930, vejam bem, de 1931, quando Manuel Quintão teve contato com o Chico e pegou todos os escritos do Chico e trouxe e lançou no ano de 32 Parnaso de Além Túmulo, até 1940, o Chico havia psicografado e a FEB editado 14 obras. Vejam bem, 14 obras no intervalo de 10 anos. Tudo isso produção dos espíritos, de Emmanuel e de outros, com o objetivo de descortinar o mundo espiritual para os homens. Emmanuel tinha uma preocupação. A década de 30, ela era o prelúdio de um grande acontecimento que abalaria o mundo, a Segunda Guerra Mundial. E uma das obras que Emmanuel vai lançar por intermédio da mediunidade do Chico, no ano de 1938, vai ser A Caminho da Luz. Uma obra emblemática em que Emmanuel chama a atenção de todos de que a humanidade corria o risco de sofrer um grande baque por conta da guerra que estava por vir. Veja, esse livro, A Caminho da Luz, foi psicografado em 1 mês e meio, porque os capítulos eram psicografados diariamente. Nessa época, a produção de psicografia do Chico era diária. Nós não precisamos lembrar aos amigos que rádio, nessa época, era coisa chique. Pessoas ricas é que tinham acesso a um rádio. Televisão não existia. Telefone também eram de pessoas com recurso. Então, as pessoas tinham um tempo de sobra para leitura, para viver a vida. Os dias eram mais longos. E o Chico Xavier, quando saía do trabalho, o Chico ia exatamente para psicografar. Chico Xavier, ele passou por vários tipos de trabalho. Eu não sabia que ele tinha sido até tecelão. Durante um período, Chico trabalhou numa fábrica. E ele vai trabalhar na Fazenda Modelo como datilógrafo, auxiliar de escritório, porque o senhor, o gerente da Fazenda Modelo, possui um centro espírita, aonde Chico vai trabalhar fazendo as suas psicografias. E isso vai permitir que ele, de forma bem anônima, nos porões da casa desse senhor, faça a psicografia e sem ninguém incomodar ele. Por isso que a produção de psicográfica foi tão grande. Foi quase um livro por ano. Teve anos que ele psicografou 2. Isso sem falar em conta que ele trabalhava todo dia. Na época não existia transporte público. Ele tinha que passar o dia inteiro trabalhando, sobrevivendo e ainda produzindo as obras doutrinárias. Então, só por isso é que eu estou fazendo esse comentário. Então, a FEB, aqui no Rio de Janeiro, abre as portas para o Chico. E de vez em quando o Chico vinha até aqui. Vinha, provavelmente de trem, né, para o Rio de Janeiro, e aqui na Avenida Passos o Chico entrava em contato com as pessoas. Justamente foi esse período
a década de 30, que permitiu a projeção nacional do trabalho mediúnico do Chico. Nós poderíamos dizer que Manuel Quintão, ele foi, digamos assim, o grande, não digo descobridor, mas foi quem lançou Chico Xavier no universo de espíritas que existiam, né? O grande divulgador do trabalho de Chico Xavier. Coube a ele esse papel de ser um promotor, né? No sentido de levar Chico ao conhecimento das casas espíritas e do Brasil, se nós podemos dizer assim. De tal forma que a década de 30 foi uma preparação para as revelações que viriam na década de 40. E aí, alguém aí pode até pensar, e qual foi a grande revelação da década de 40? Foi quando Emmanuel apresenta Chico Xavier, André Luiz. E aí, André Luiz, junto com Chico Xavier, se preparam para uma série de obras. Mas só para os amigos terem uma ideia, por que a produção foi tão intensa, conta-se que Chico Xavier estava refletindo num açude lá de Pedro Leopoldo, embaixo de uma árvore, orando, quando aparece Emmanuel para Chico. E aí Emmanuel se apresenta para Chico oficialmente. Porque desde a época em que Dona Carmen e seu Perácio apresentaram a doutrina para Chico, Dona Carmen teve uma intuição, porque ela era médium de incorporação, de que ele teria um mentor chamado Emmanuel. Então, parece que Chico já sabia que existia um mentor, mas o mentor não havia se apresentado para ele. E Emmanuel vai se apresentar, explica ao Chico o motivo do Chico ter reencarnado e faz um convite ao Chico. Se Chico concordasse, havia uma série de 30 obras a serem psicografadas, mas para tal, o Chico precisava ter assiduidade e, acima de tudo, disciplina. 3 vezes disciplina, 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 disciplina. E Chico, humildemente, obediente como sempre foi, aceita. E aceita a empreitada. Não há outra palavra que defina isso. E Emmanuel inicia o trabalho de psicografia por intermédio do Chico. Por isso que na década de 30, Chico psicografou de 1931 a 1940 14 livros, porque existia uma programação. E no início dos anos 40, Emmanuel apresenta a Chico André Luiz. Só para vocês terem uma ideia, André Luiz, para poder ter uma sintonia melhor com Chico Xavier, foram necessários quase 2 anos de convivência psíquica entre André Luiz e Chico Xavier, para que Chico pudesse se harmonizar com André Luiz e começar a psicografar as obras de André Luiz da famosa série A Vida no Mundo Espiritual, tal qual André Luiz desejava. De maneira que essas obras, elas seguissem uma sequência de romances de revelação e também de ensino doutrinário, de uma forma muito didática, de tal maneira que quem lesse o romance poderia entender sobre reencarnação, sobre desencarne, sobre obsessão, sobre influência espiritual, sobre reparação, sobre a intervenção dos espíritos na vida corporal.
várias histórias. Aí, a partir do momento que Chico Xavier caiu nas graças da população brasileira e todos passaram a acompanhar o trabalho doutrinário do Chico, aquela obra que Dona Ivone Pereira havia recebido em 1926 de Camilo Castelo Branco, aí chegou o momento dos benfeitores espirituais orientarem Dona Ivone Pereira a irem até a FEB e apresentarem a obra, ela apresentar a obra na FEB. Vejam a diferença de tempo. Dona Ivone recebe a FEB em 1900, recebe de Camilo Castelo Branco a obra em 1926. Ela tenta apresentar a FEB, mas não consegue. Foi necessário que, ao longo da década de 30, Chico lançasse todas as obras. Na década de 40, Chico iniciasse o lançamento das obras de André Luiz, da série de 13 livros, se eu não me engano, A Vida no Mundo Espiritual, para criar um terreno propício para que a obra da Dona Ivone Pereira pudesse ser aceita e publicada, se não me falha a memória, 1954. Por aí. Ou 55, a segunda edição. Então, com base nisso, a gente vê o seguinte: Chico Xavier foi um grande marco. Após Chico Xavier, o Espiritismo começou a tomar um formato diferente. Existia, na época, nos anos 50, uma espécie assim de Círculo do Livro Espírito, mas não com esse nome. Era um programa chamado Novidades, que a FEB tinha, em que as casas espíritas que se inscreviam nesse programa Novidades recebiam, a cada lançamento do Chico, uma espécie assim de correspondência da nova obra lançada. Então, por exemplo, todo mundo ficava na expectativa de que aquele círculo do livro, falando português assim mais fácil, chamado Novidades, chegasse correspondência, porque aí todo mundo ia saber que Chico tinha lançado um livro novo. Chegava tudo por correio, reembolso postal, e aí as pessoas, já curiosas para poder ver no reembolso postal se tinha alguma novidade. Se tinha, eles já encomendavam, faziam um depósito bancário para garantir um lote de livros do Chico para vender. Então, as casas espíritas, ao longo do final da década de 40 e os anos 50 em especial, foram os principais meios de divulgação do trabalho doutrinário do Chico, que nas primeiras décadas, década de 30, década de 40, década de 50 e década de 60, essas 4 primeiras décadas, foi um trabalho de revelação e esclarecimento. Isso daí é fundamental que todos saibam. Em torno de 30 a 35% dos livros que Chico psicografou são livros de esclarecimento. Só por curiosidade, eu estava fazendo um levantamento, parece que hoje, catalogados, temos em torno de 450 obras lançadas. Não sei se todas as 450, porque o Chico deixou muito material em opúsculos, folhas soltas. Quando o Chico desencarnou, o número de obras já publicadas ultrapassava 430. E nesses últimos 20 anos do desencarne do Chico, né, que completou 20 anos do desencarne do Chico Xavier, agora no dia
30 de junho de 2022. Então, eu estou aproveitando e fazendo esse link em homenagem aos 20 anos do desencarne do Chico e dos 90 anos da publicação de Parnaso de Além Túmulo. É interessante a gente aproveitar e juntar essas informações. O Chico deixou muito material solto. E o filho do Chico, Eurípides, ele autorizou que esse material fosse reorganizado para o lançamento de futuras obras. Então, nesses últimos 20 anos, após o desencarne do Chico, de vez em quando eles lançam algumas obras. Obras essas que foram feitas diretamente ou indiretamente pelo Chico Xavier. Então é interessante isso. Agora, desse material todo, como eu disse, 30% foram obras de esclarecimento e revelação. E os outros 70%, 65% a 70%, ao certo, eu estou falando por alto, foram obras de consolação. A partir de 1971, quando o Chico foi à TV Tupi de São Paulo, naquele programa Pinga Fogo, que temos aí até uns DVDs mostrando passagens do programa da TV Tupi, onde as pessoas perguntavam. Foram dois ou três programas, eu não lembro de cabeça. Pelo menos 2 eu sei que foram. No ano de 1971, irradiado para todo o Brasil pelo sistema Intelsat. Não sei se os amigos lembram da época em que a Embratel estava fazendo aquele sistema de transmissão em tempo real. O Brasil inteiro acompanhou. Com isso, a divulgação foi muito grande. E a partir dessa época, Chico Xavier passou a publicar obras de consolação. Obras cujo objetivo era acalmar o coração daqueles que sofriam. Mães que perderam seus filhos de forma violenta e que não se conformavam com o sofrimento. Histórias magníficas que são contadas por pessoas que presenciaram revelações, fatos marcantes e que Chico nos legou por intermédio da sua mediunidade abençoada. Então, vejam, a importância do trabalho do Chico foi fundamental para descortinar certas verdades com relação ao mundo espiritual que Allan Kardec não teve chance. O que Kardec fez? Kardec recebeu do Espírito da Verdade o conhecimento que o Cristo não teve chance de explicar em mais detalhes, porque o povo não tinha alcance de compreensão. Se hoje já é difícil, quanto mais naquela época. Porém, em termos, digamos assim, atávicos, nós já sabíamos, desde a antiguidade, que a vida ela não encerrava com a morte do corpo físico. Instintivamente, o homem evocava os mortos à noite em volta de uma fogueira, em lua cheia, para que os mortos pudessem se manifestar através dos pajés, através dos xamãs e pudessem falar. Isso aí já se sabia. Ao longo da Idade Média também, que a morte do corpo físico não levava ao desaparecimento do princípio inteligente que somos nós. Kardec vai normatizar isso. Kardec vai fazer um trabalho normatizando de maneira a explicar. Mas a explicação de Kardec ela é uma explicação técnica, aonde a gente lê, a gente entende, principalmente o livro Céu e Inferno, que agora, dia 1º de agosto, exatamente, dia 1º de agosto está completando aniversário. Por sinal, está completando, eu anotei aqui, 157 anos. O livro
Isso. O livro do Céu e Inferno está completando no dia 1º de agosto 157 anos. E o livro Céu e Inferno, ele tem uma coisa fantástica. Ele é um livro de relatos, testemunhos, aonde todos aqueles que desencarnaram e foram evocados por Kardec naquele período deram um testemunho do processo de passamento, ou seja, relataram como ocorreu o seu processo de desencarne e como se encontram ou se encontravam no plano espiritual naquele momento. E, curiosamente, Kardec vai pegar espíritos em diferentes graus de evolução. Espíritos mais atrasados, espíritos mais evoluídos, espíritos em sofrimento grande, espíritos felizes, espíritos suicidas, grandes provas na Terra, vários relatos diferentes, mostrando a grande heterogeneidade que é a humanidade como um todo. Então, isso tudo foi Kardec. Kardec nos mostrou isso. Mas nós, humanos, passionais, muitas das vezes entendemos uma história quando essa história está envolta em um romance, aonde o principal personagem ele vai nos conduzindo por esse romance e a gente vai vivenciando essas experiências. O que Camilo Castelo Branco fez na sua obra Memórias de um Suicida e que Dona Ivone Pereira psicografou. Porém, quando Dona Ivone Pereira recebeu essa obra, ela era uma obra muito visionária para o ano de 1926. Vejam bem, 1926. Chico Xavier, nessa época, ele tinha 16 anos. Não existia material didático que pudesse alicerçar essa obra. Então, Chico precisou entrar em contato com a doutrina espírita em 1927, lembrando que um dos grandes médiuns dessa época, que marcaram aquela região do Triângulo Mineiro, que foi Eurípides Barçanufo, já havia desencarnado em 1918, quando Chico Xavier tinha 8 anos. Não existia material que pudesse fazer uma retaguarda, se nós podemos dizer assim, a uma obra como Memórias de um Suicida. Então, foi necessário que um vice-presidente da FEB ficasse sabendo de um trabalho que estava acontecendo em Pedro Leopoldo por um jovem médium, um homem simples, que só tinha o primário, nem primários, o Chico só tinha um grupo escolar. E chamava atenção, despertava a curiosidade de muitos. E Manuel Quintão foi até Pedro Leopoldo para conhecer pessoalmente o Chico, viu o trabalho, ele já era um senhor que já atuava na FEB há vários anos, reconheceu a idoneidade do trabalho, traz para o Rio de Janeiro os manuscritos. Meses depois, Parnaso de Além Túmulo, como eu falei a vocês, já estava no prelo para ser publicado. Tá? E no ano de 1932 foi escrito, terminaram de escrever em 31, mas nós encontramos, por exemplo, informações que diz que esse livro foi editado, talvez alguns em 31 e outros em 32. Então, de vez há uma pequena confusão. Agora, é interessante que a gente pega essas informações. Vocês vejam que no intervalo de meia hora eu falei de que Parnaso de Além Túmulo completa 90 anos de lançamento, agora dia 8 de julho de 2022, que Chico Xavier completou 20 anos de desencarne dia 30 de junho da semana passada,
de 2022, e dia 1º de agosto de 2022, daqui menos de um mês, o livro Céu e Inferno vai completar 157 anos. Eu falei para vocês, só estou confirmando, 157 anos de lançamento. Vejam, informações que se cruzam e nos ajudam a refletir a grande importância que representa a doutrina espírita. Agora, o trabalho do Chico foi uma coisa impecável. O Chico cumpriu à risca toda a programação de Emmanuel, porque quando o Chico não tinha saúde física, já no final da sua existência corpórea, para psicografar, Emmanuel sugere a Chico que ele ditasse para as pessoas as mensagens. E com isso, com a facilidade tecnológica já do início dos anos 2000, era possível botar um gravador de fita, ou os primeiros gravadores digitais, o Chico ditar as mensagens e eles anotarem. Por que eu digo isso? Porque Chico, ele conheceu muitas pessoas. E entre as pessoas que ele conheceu, na década de 40, se eu não me engano, um pessoal muito animado trouxe dos Estados Unidos um gravador de fita de rolo, tá? E esse gravador de fita de rolo permitiu que o Chico ditasse, vejam bem, na década, eu acredito que tenha sido década de 40 para os anos 50, não foi antes disso, não. E ele ditou 2 livros, Instruções Psicofônicas e Mensagens do Grande Além, uma coisa assim, tá? Essas 2 obras foram levadas em fita de rolo para a FEB, e o presidente da FEB da época viu e interessou-se nisso. E nós temos aí 2 livros, Instruções Psicofônicas e Mensagens do Grande Além. Eu acho que o nome é esse. Se não for, me perdoem, porque às vezes a informação vai vindo, a gente vai acrescentando, até como uma forma de despertar a curiosidade de vocês. Se naquela época eles utilizaram esse recurso, por que então, no final dos anos 90, o Chico, já enfraquecido pela doença, não poderia ditar em um gravador de fita cassete, o que já no final dos anos 90 já era uma coisa ultrapassada, mas o Chico não poderia ditar e eles poderiam gravar essas mensagens e depois um datilógrafo escutar e datilografar. Porque se eles datilografaram as fitas de rolo que deu origem a essas 2 obras, seria muito fácil. Hoje, com a tecnologia, você fala, o computador ele vai automaticamente transformando a fala em escrito, de tal maneira que a pessoa, às vezes, se ela tiver alguma deficiência nas mãos, ela pode digitar, e o computador vai anotando e depois ela só faz a correção. As coisas evoluíram, né? Se a gente vê numa fotografia ou fotos da época, Chico psicografando aquela pilha enorme de folhas de papel, e o Chico psicografando e uma pessoa do lado tirando a folha para facilitar ao médium a psicografia, que levava, às vezes, dias, semanas. O livro Paulo Estevão é um livro enorme. O Chico psicografou o livro Paulo Estevão. Eu tive chance de ver essa passagem nos porões da casa aonde morava o gerente lá da Fazenda Modelo. Ele reservou um espaço para que o Chico tivesse a liberdade de psicografar sem as pessoas ficarem em cima querendo acompanhar aquilo e querendo uma informação do mais além. Eu estou contando essas histórias todas para vocês verem que não é exagero nenhum
quando nós falamos em o espiritismo antes de Chico e após Chico Xavier. Hoje, a coisa mudou completamente. Após a década de 30, após a década de 40, surgiram outros médiuns com uma mediunidade também muito interessante, que também contribuíram com revelações. Mas o Chico será o pioneiro nas revelações do mundo espiritual com um tamanho detalhe. Dona Ivone Pereira, verdade se diga, recebeu as mensagens de Camilo Castelo Branco, mas que ficaram engavetadas. Mas as mensagens de André Luiz, descrevendo com detalhes o umbral, descrevendo com detalhes a colônia de Nosso Lar, descrevendo o sistema de transporte do aeróbus, descrevendo as enfermarias, as câmaras de retificação, o sistema de organização da colônia, descrevendo os ministérios. Depois as outras obras, aonde ele faz revelações, aonde ele faz até mesmo colocações visionárias de aparelhos tecnológicos que nós possuímos hoje, porque se a gente observar com bastante cuidado, nós vamos notar que tem certas situações que parece que André Luiz estava sugerindo que um dia nós poderíamos ter aqui no mundo material algo parecido com aquilo que ele estava vendo ali, que na época era coisa de ficção científica, mas hoje, quando você chega na sala e vê uma televisão pendurada na parede, feito um quadro, uma TV de LCD, uma TV de plasma, lembrando a todos que as primeiras televisões coloridas eram um móvel imenso, que para transportar precisavam de 2 ou 3 pessoas, porque era um objeto muito pesado. Tudo isso foi, de uma certa forma, acenado pelo plano espiritual. Então, Chico vai ser a grande ferramenta de revelação para a gente. O Chico, como ele dizia, ele era o carteiro. Ele não escrevia, ele era o portador da informação. E essas mensagens, elas serviram de esclarecimento para todos nós, de elucidação, porque hoje nós sabemos perfeitamente da possibilidade da existência das colônias, as obras que Chico psicografou por intermédio do espírito de André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, foram fantásticas. São livros que você lê 2, 3 vezes e você tem vontade de continuar lendo. E já ouvi o comentário que está vindo aí, o 2º filme da série Nosso Lar, para que a gente possa acompanhar e refletir. Então, a importância histórica é fantástica. Temos que dar o crédito que ele merece. O maior médium de revelação, sem sombra de dúvida, que nós tivemos conhecimento. Muitos outros médiums existiram, mas como Chico Xavier, realmente é alguma coisa para a gente parar e pensar. Alguém aí pode até dizer, mas tem outros médiums? Tem. Hoje nós temos, mas não estamos comparando ninguém a Chico, nem Chico a ninguém. Nós estamos falando em particular de Chico Xavier, com o objetivo de homenageá-lo e dizer a todos que leiam, estudem, se esclareçam. Chico nos ofereceu a consolação, mas também a revelação e o esclarecimento. E cabe a todos nós, dentro das nossas possibilidades, utilizarmos esse conhecimento a nosso favor. E aí nós vamos finalizando, deixando aos companheiros um grande abraço fraterno, agradecendo a boa vontade
de nos ouvirem nesse encontro amigo. Peço perdão por alguma falha ou algum erro de informação que tenha me passado desapercebido, porque às vezes a gente acaba se empolgando e falando mais do que deveria. Mas a nossa intenção é estender essa homenagem a Chico. Lembrando a todos que nesse intervalo de um mês, dia 30 de junho, 20 anos do desencarne do Chico Xavier, agora dia 8 de julho, 90 anos do lançamento de Parnaso de Além Túmulo, e dia 1º de agosto, 157 anos do lançamento por Allan Kardec do livro Céu e Inferno. Convido aos amigos para elevarmos o nosso pensamento em prece a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso amado Mestre, para que a gente possa agradecer esse encontro amigo, nessa fala simples, mas cujo objetivo era e é compartilhar algum conhecimento que nós estamos estudando e achamos que pode ser útil a alguém em algum dos planos da vida. Vamos elevar o pensamento a Deus, rogando a paz para todos nós. Que os benfeitores do mundo maior que nos ouvem nesse momento possam nos abraçar de uma forma fraterna e amiga. E que esse encontro de paz e de luz promova para cada um de nós uma melhora interior, nos facilitando o crescimento espiritual que tanto desejamos. Eu desejo a todos muita paz e muita luz. Que assim seja.